Okay, Dalton, I think this is a good time to get started. So welcome to the Helix webinar series. Ok, pessoal. Obrigado. Thank you, Sam. Obrigado, pessoal. Obrigado por entrar aí. A gente vai dar início agora à sessão, tá? Tem alguns nomes aí bastante conhecidos. Obrigado por todo mundo que está entrando. Acho que primeiro de tudo, né, falar bem-vindo à sessão. Acho que alguns aí que eu estou vendo já estavam no nosso roadshow aí na terça-feira, né? Acho que evento muito gostoso, muito bom encontrar vocês, energia ótima, né, muita história aí, né, dos clientes, dos parceiros, muita inovação que vocês puderam ver, então muito legal a gente ter participado disso, agradecer a todo mundo que pôde ir. Para quem não foi, né, saber, obviamente, IA foi o tema central, como não podia deixar de ser, né, quem teve lá pôde ver alguns agentes, a realidade, o que já está funcionando, o que está em roadmap, tanto para ITSM quanto para AIOps, Discovery, outros produtos. Então, assim, tem muita coisa legal. E hoje a gente vai falar de um deles, né, que é o Insight Finder. Então, me apresentando para alguns aí que não me conhecem, sou o Dalton Castilho, né, Customer Success Manager aqui na BMC Helix, então acompanhei vários dos clientes aí já aqui no Brasil. E junto comigo está o Mário Pimenta, do nosso time de Adoption Advisor, que são realmente, né, as pessoas que ajudam os clientes na adoção, entender, né, como utilizar o produto, fazer sessões de enablement. Então, agradeço aí, Mário, pela presença. Obrigado pela introdução. O, Boa tarde a todos. então, aí nos próximos 30, 40 minutos aí, a gente vai explorar um pouco do Insight Finder, tá? Realmente ele está transformando aí a maneira como as equipes, né, podem interagir com os dados, tornar realmente o insight mais acessível, algo, né, acionável de imediato, algo que vocês podem ter ali realmente muito mais fácil a informação e ajudar a tomar decisão, né? Bom, aqui está o que a gente vai apresentar agora. Então, basicamente, uma visão de alto nível, né, da estratégia da BMC. Quem já entrou em outros webinars aí já teve um pouco dessa visão. Quem teve no evento também, mas vamos, né, nivelar o conhecimento, entender um pouco como a BMC está fazendo a plataforma, introduzir o Insight Finder, mostrar alguns casos de usos, né, no mundo real, hein, realmente de pessoas, de personas diferentes, né. E no final a gente tem também né, um ponto de ação aí, que é um workshop que você também vai ajudar, mais específico para os clientes, né, mais realmente hands-on, ajudar a fazer, tá? Então, a ideia aqui disso daqui foi, independente se você está na área de TI, na área de gerenciamento de serviços, de negócios, de liderança dos negócios, né, a sessão é projetada para você ter uma ideia de como o Insight Finder pode ajudar a ter, né, os dados, movimentar isso mais rápido e a não ter que gastar o tempo gerando os dados, mas sim analisando, né? Vamos gastar de forma mais inteligente o nosso tempo, tá? Esse é o que o Insight Finder pode fazer. Basicamente, panorama geral, né? O que é o Insight Finder? O Insight Finder faz parte aí, né, da plataforma do Helix Service Ops, para quem ouviu esse termo, né? É a parte que junta a gestão de serviços, gestão de operação de uma maneira conjugada, sem ter silos, tá? A nossa plataforma de agente AI aí, ela une, né, essas capacidades de IA, GenAI, automação, para poder funcionar as operações desses serviços aí inteligentes. Então, eu até tive um cliente que a gente começou a implantar isso e ele fala, não é só dashboards, não é só relatório, é muito mais poderoso do que isso, né? Ou seja, é deixar cada pessoa na sua organização conseguir resposta mais imediata, né? Ter a informação ali de uma forma muito mais precisa e sem precisar de um especialista de dados, né? Então, essa é a ideia. Como que funciona a nossa plataforma? Então, a gente tem ali, primeiro, a parte do Agent AI, né, para ter uma experiência de conversação de Service Ops, então você realmente poder fazer uma pergunta como se estivesse falando com um agente, com uma pessoa, né? Essa plataforma vai fazer um resumo em tempo real dos agentes, né? Por exemplo, vai explicar que um serviço bancário está lento porque teve um switch que está descartando o pacote, né? Vai dar informação muito mais precisa, muito mais rápida, resumida para, né, o usuário. Vamos analisar incidentes históricos, né? Olhar artigos da base de dados, base de conhecimento, a situação, se for AIOps, né? Qual é a melhor ação para a gente fazer? Qual é o runbook pré-definido que eu tenho, né? E como que eu vou fazer isso? Qual é a recomendação? Então, o GPT vai fazer tudo isso e recomendar o que deveria ser feito.
Se tiver uma integração automatizada, ele já até faz essa automação de automação. Ou então, e o que mais clientes fazem é começa manualmente, pega a confiança e aí sim parte para fazer a correção até ganhar essa confiança e poder, então, né, automatizar esse fluxo. Né? Então, a parte de remediação. Ele também, se for o caso, não tem automação, ele cria o código. Então, não só é manual, mas ele já ajuda a criar o código, né, criar o fluxo para a pessoa só lá implantar, mesmo que seja manual. E mais para frente é o quê? Prever isso daí, ou seja, muito melhor. Ele começa a ter dados históricos, começa a aprender realmente, né, como uma pessoa, um agente, e começa a predizer, dizendo, olha, pode ser que aconteça. Tem uma situação que está começando a acontecer, da outra vez que teve uma deterioração parecida, a gente teve um incidente, né, teve um problema aqui que a gente precisou resolver. Então, ele começa a entender o contexto e trazer informação nesse sentido. Então, é isso que a plataforma faz, né? Você trabalha de uma maneira conversacional, ela te dá um resumo da informação, recomendações, automação se tiver, se não tiver, ele cria o código para você, e no fim ele começa a aprender e a predizer, a prever realmente o que pode acontecer. Então, é muito poderoso o que pode ser feito. Quem entrou no último webinar que a gente fez, a gente falou lá da parte do Employee Navigator, né? Tem alguns clientes que já começaram a implantar tudo isso. E se você olhar, a gente tem hoje 4 dimensões aqui, né? Então, a gente fala, né, na parte de gestão de serviços, de AIOps, a parte de negócios, a parte de compliance, SecOps, né? Então, o que a gente quer fazer aqui, né, é ter um cenário complexo, mas em controle de mudança de TI, você tem uma equipe limitada. Como que você vai aumentar essa produtividade? Usando o GPT, né, a IA, para poder te gerar essa informação com menor custo, né, e te liberar. O que a gente fala vamos mudar o foco do nosso trabalho, vamos reduzir aquele trabalho que é repetitivo, deixa o agente fazer isso, o trabalho, né, que gasta muito tempo, vamos deixar ele trazer informação e a gente vai gastar o tempo das nossas pessoas, né, investir o tempo também a gastar, no que realmente traz mais impacto e traz mais valor para a organização. Então, por que eu vou fazer o trabalho mais simples e repetitivo? Se eu tenho um agente que vai até fazer isso muito melhor, muito mais rápido, e aí sim a gente usa as pessoas com a expertise para poder atuar no que vai trazer mais impacto e mais valor para a organização. Tá? Bom, é uma plataforma de containers, você escolhe a sua implantação, então você pode ter na AWS, na Google, como você preferir, né, trazer a sua IA. Você vai ter a sua IA e seus dados, então a gente fala que isso é um custo extra, porque você não precisa pagar para beneficiar algo a mais, é o que você tem de tokens da sua IA que você vai fazer, e o mais importante, na sua interface. Se você já tem um Teams hoje, né, o que a gente percebe muitos clientes fazendo usa o próprio Teams como interface, né, do Employee Navigator, ou, né, para você poder ter os dados. Então, a ideia é levar isso para a interface que vocês têm, né, que teve no Roadshow, viu muito ali a parte do Google Agent, né, é a mesma coisa, ou seja, se vocês usam o Google, se vocês usam, né, o Microsoft, alguma outra plataforma, a ideia é que vocês vão, a partir dessa interface de vocês, acessar os dados e usar a IA para poder ajudá-los, né, para poder realmente otimizar a maneira que o trabalho é feito, tá? Ou através do Copilot também, o Copilot, ele acessar por trás até que você nem saiba o que ele está acessando. Então, essa é a nossa ideia, tá? Bom, e aí falando do Insight Finder, né, mas obviamente que é o foco de hoje, né, o que é o Insight Finder? A ideia é você ter uma maneira de criar, refinar, compartilhar também esses dashboards, criar os dashboards e poder compartilhar, né, seja do ITSM, seja no AIOps, né, e está vindo aí outras ferramentas como o Discovery, como até o BHCO, que vão depois ter isso aí de maneira com linguagem natural, né, ou seja, não tem código, não tem atrasos, só digita o que você quer de uma maneira conversacional e começa a trazer, né, a informação para você, e você consegue, com isso, inclusive, mudar, ajustar de maneira que fique do jeito que você quer. O GPT vai entender, vai trazer o contexto, vai, baseado no que os dados que tem, sugerir qual seria, né, o gráfico mais adequado, por exemplo, se for um dashboard, se for uma tabela, o que for, mas você também tem a possibilidade de ir lá e alterar se for o caso. Qual é a ótima notícia?
faz parte do que vocês já têm hoje. Se vocês estiverem no ITSM, com uma licença switch do modelo anterior, se estiverem na nova licença de Service Management, o Insight Finder já faz parte dessas assinaturas de vocês. Então, não tem custo adicional para o OMC, realmente é basicamente colocar, a fazer a configuração e começar a usar. Basicamente isso. De maneira bem rápida, tá? Vocês conseguem realmente começar a extrair o valor né, de construir dashboards e ter insights das informações. Tá? Bom, entrando efetivamente aqui, né, no Insight Finder, o que é o Insight Finder? O que ele faz, né? Então, pensa no cenário, você está gerenciando aí sua TI complexa, né? Nuvem híbrida, microserviço, sistema legado, ferramenta de monitoramento, é tanta coisa, né, assim, é familiar para todo mundo que eu estou falando, assim, todo mundo passa por isso, né? Quem não passa, falar que é tudo novo é muito raro. Então, assim, você não está sozinho. Eu diria que, né, a grande maioria das organizações, se não todas, tem o mesmo desafio, que é dados demais, a gente consegue extrair informação insuficiente dele, a gente não consegue extrair o insight, porque é muita informação para a gente trabalhar, né? E com os dashboards que deveriam ajudar, eles também fazem muitas vezes parte do problema. Por quê? É difícil de construir, é difícil de manter, você tem que saber código, muitas vezes, saber SQL, saber linguagem, né, muito ali de consulta, como eu faço. Imagina você pedir para alguém de negócio ter que gerar um dashboard, um relatório, né, com uma certa informação. Ele vai precisar de uma outra pessoa para gerar, ele vai ter que gerar requisito, a pessoa vai ter que construir o gráfico. Então, assim, é muito tempo gasto e muitas etapas, né? Enquanto, imagina que tem um incidente, um P1 acontecendo e você precisa de insight porque aquilo está acontecendo, de repente, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa de otimizar o tempo, né? O tempo que a gente não tem como, né, esperar tanto. E aqui é onde o Insight Finder entra, tá? Você tem o IA, você consegue ali, aqui tem alguns exemplos aqui, né, algumas telas, né, a gente vai depois ter uma demo aqui mais realmente, né, ao vivo, e você consegue, através de perguntas, escrevendo, né, pedir que ele gere para você o gráfico da maneira que você está pedindo, gerar ali painéis, e adicionando novos painéis, novas tabelas, de maneira que isso fique, né, com a cara e com as informações que você precise. Se for algo repetitivo, você salva e continua usando. Se for algo pontual, você salva, usa e depois pode descartar, né? Se foi algo para uma severidade específica que aconteceu, um problema T1 que você teve ali, tá? Então, basicamente, o que ele faz? Pensa, um gerente de serviço, um gerente de operação, alguém de negócio, né? Consegue virar quase um cientista de dados, né, um analista de dados. Ele consegue realmente extrair a informação de maneira, né, quando ele precisar, muito oportuna, quando ele está realmente precisando. Então, você encurta esse caminho e transfere, né, para essas pessoas o poder de gerar a própria informação também, da maneira que ele quer. Então, ele começa até a entender com o tempo, né, e melhorar essa maneira que ele vai fazer as solicitações, né, para o Insight Finder. Né? Bom, falando como que você cria, né, o dashboard, né? Como que você faz isso sem ter aquele incômodo realmente de ter que esperar para extrair dado, construir o gráfico, fazer ele parecer decente, fazer filtro e fazendo toda a informação até você chegar, né, numa maneira que fica aceitável e que é o que você precisa da informação naquele momento. Então, imagina que você vai digitar para ele assim, me mostra os incidentes da última semana. Ele vem e te gera um gráfico, por exemplo, como está aqui. Então, ele começa a te gerar o gráfico já com as informações e, veja, ele te dá uma visualização baseada no que tem ali que faria sentido, né? Você não vai precisar criar filtro, arrastar, soltar, entrar no SQL, saber qual que é o esquema da base de dados, qual é a visualização que eu tenho, o que não tenho, eu não preciso nada disso. Né? Então, a gente fala, não é que é rápido só, ele já te dá a melhor visualização, porque ele entende o contexto. Se for o gráfico de pizza, ele já traz, é um gráfico de barras faz mais sentido pelo que eu estou comparando. E depois, óbvio, como eu falei, se você quiser, você entra isso. Adiciona um filtro, vou fazer um acompanhamento aqui, mas o trabalho pesado, realmente, de criar, ele é feito para você. Você não precisa ficar se preocupando em ficar gerando, né, essa informação em código, né? Imagina que é você ter lá um designer dos relatórios, ter um analista de dados já integrado para você. Está sempre à sua mão, sempre que você precisar, né? Então, em vez de você gastar tempo gerando os dados, vamos investir tempo em resolver. Pega o dado, olha, tem um insight e ajuda você a resolver. Essa
Acho que esse é o grande ganho aí que a gente pode ter, tá? Bom, vamos um passo à frente. Digamos que você, ali está dizendo que a pessoa sabe o que ela quer, mas digamos que você é uma pessoa nova numa empresa, ou você está se deparando com algum problema, você não sabe o que pedir. Não tem problema, você entra, pede uma coisa mais genérica para o Insight Finder, ele vai te dar sugestões do que é possível fazer. Exemplo aqui, né? Como que eu posso ver a tendência baseada em prioridade da minha gestão de problemas? Você não sabe, não tem ideia, o que seria a melhor opção? Você, com isso daqui, ele te dá os prompts do que selecione uma opção. Ele já te dá as opções baseadas no que ele tem de informação, de visualização da sua base de dados. Então, né, é muito poderoso, porque muitas vezes a gente não sabe o que pedir e ele já vai te oferecer essa opção, né, ou as opções para que você entenda, né, o que eu deveria escolher, o que vai fazer mais sentido, né? Pode até ser que você fale, olha, realmente aqui eu quero começar por isso, depois adicionar o outro também, não tem problema, você pode ir fazendo isso da maneira que você achar melhor, tá? Então, outra coisa, você tira um pouco a parte, né, daquela bias, né, o viés, a tendência humana de, eu vou por esse caminho porque é onde eu sei que tem mais problema. Não, ele vai te trazer, ele vai analisar o dado de maneira bem objetiva, né, e te trazer adaptado ao que você realmente precisa. Então, ele entende esse contexto. Isso é muito legal, né? Você tira um pouquinho do viés nosso, de às vezes ir para um lado e para o outro, e olha, isso é o que eu realmente preciso, tá? Então, ó, basicamente, isso aqui é o que a gente tem, né, o que o SciFinder faz. Então, assim, pensa você, gerar os seus dashboards, né, de maneira conversacional, digitando ali, né, no prompt dele, você ter alguém te dando sugestão que você pode ter e você facilmente conseguindo adaptar, né, para a visualização que você precisa naquele momento. Você é muito poderoso que isso pode, né, ajudar não só quem está em TI, como quem está em negócio, mas também as áreas finais, os usuários finais poderem extrair seus próprios dados. Tá? Bom, o que a gente precisa falar? Dependendo da versão que você está, você tem algumas capacidades. Então, a gente introduziu isso aí na versão 25.2, né? E na 25.2 você conseguia fazer gestão de incidentes, problemas e mudanças, a parte de ITSC. Na 25.3, já teve um bom salto aí, você conseguir fazer a parte também de ativos, CMDB, SLA, Digital Workplace, e para quem está na parte de ITOM, né, a parte de eventos, métricas, a parte de vulnerabilidades, né, então com o BROM, com o Vulnerability Resolver, vocês têm esses dados também que dá para fazer a query. Então, dependendo da solução que você tiver, talvez você tenha que ir para 25.3 pelo que você precisa, dependendo da sua capacidade. 25.2, com a parte aqui de HCM básica, funciona super bem. 25.3, muito melhor. Então, se tiver que fazer o upgrade ou tiver numa versão anterior, minha sugestão seria, faz primeiro o upgrade para 25.3, né, que você vai ter muito mais capacidade e não precisa fazer tanto teste, já está lá. E também na 25.3 tem mais capacidades de agente. Então, além do Azure OpenAI, vocês conseguem, porque o 4.0 ou 4.1, dá para ser o Google Gemini Flash 2.0 também, tá? Então, assim, mais opções, né, como eu estava falando, você tem controle e você consegue escolher, tá? Antes da gente entrar na demo, queria mostrar um pouquinho que as pessoas precisam entenderem, né, o que a gente vai passar na demo, contextualizar quem são as pessoas. Então, imagina que tem, né, o responsável dos negócios, né? O que essa pessoa, o que interessa para essa pessoa quando a gente fala, né? A pessoa está interessada em mitigar risco. Eu quero ter rastreabilidade, eu quero ter governança, né? Que dados que eu vou pegar da base? São o gerente de mudança, né? Eu quero mitigar risco, eu não posso ter nenhum problema. O Service Desk, eu quero garantir a visibilidade da minha operação. Eu tenho que priorizar os incidentes quando eles chegam e atacar os mais importantes primeiro, né? A pessoa de TI, eu tenho que ter eficiência operacional, eu tenho que ter resiliência, ele tem que ter a informação mais importante, quais são os ativos, né? O que eu tenho de infra, e com isso poder fazer um planejamento proativo. Então, para cada um deles, vai ter uma necessidade. Então, a gente fala, ele é muito poderoso porque ele atende todas essas pessoas aqui diferentes, tá? Bom, entrando na demo, algumas coisas aqui. A gente
para garantir, né, a melhor usabilidade, o Mário gravou essa demo aqui para a gente, então dá até para disponibilizar depois para vocês, tá? Vocês vão perceber uma coisa, a gente tem a escrita hoje em português, mas as respostas do prompt do Insight Failure estão em inglês, mas dá para vocês escreverem em português, né? Na próxima versão, já vamos estar com as duas idas e vindas, podendo ser em português também, tá? Isso é um avanço aí da próxima versão. Então, a gente vai partir aqui para a demo, tá? Espero que mais ou menos em uns 10, uns 11 minutos da demo, e aí a gente volta para poder fechar a parte aqui do webinar, tá? Então, deixa eu começar para vocês. Vamos passar agora à demonstração em tempo. Dalton, ficou pausado. Parou, né? Tempo real das Vai. capacidades do Insight Finder. O agente Insight Finder está disponível na aplicação Helix Dashboards. Após a ativação pela parte da BMC e sua configuração, o agente estará disponível no menu lateral como Helix GPT Insight Finder. A janela de interação está à direita e é aí que interagimos com o agente. Vamos começar com o módulo de gestão de incidentes. Mostra-me os incidentes por estado num gráfico circular. E aqui está, os incidentes por estado num gráfico circular. Vamos alterar para um gráfico de barras. Mostra como gráfico de barras. E aqui está. Vamos ordenar por ordem crescente. E pronto. Como foi possível verificar, a interação é em contexto. Isto significa que o agente guarda o contexto da resposta anterior e pede uma atualização. E para iniciar uma nova visualização, é necessário indicar novo tópico. Passemos a outra visualização. Mostra os incidentes com sumário e data de submissão. Vamos adicionar mais colunas a esta tabela. Adiciona prioridade e urgência. Remove data de submissão. Como se pode ver, podemos alterar o relatório pedido e as colunas nas tabelas que são geradas. Neste caso, vamos também pedir ajuda e ideias para gráficos e relatórios para a análise da gestão de incidentes. Ajuda-me a analisar a gestão de incidências. Serão propostas 4 prompts ao utilizador, 4 ideias de relatórios e dashboards
que poderão ser e visualizações que poderão ser utilizados. Neste caso, para gerar uma query que apresenta a soma do número total de incidentes que foram reatribuídos entre incidentes, entre equipas. E neste caso o valor é 0, porque esta é uma instância de Helix ITSM que não teve transferência entre equipas de suporte. Passemos então a um novo tópico. Passemos à gestão de problemas. E agora vamos pedir mais uma visualização. Mostra-me o número total de investigação de problemas. Temos 23 investigações de problemas nesta instância de Helix ITSM. Passando para um novo tópico, mostra-me a lista de investigação de problemas com a média de tempo de resolução entre a data de resolução e data de submissão. Cá está uma lista de problemas que calculou a média de tempo de resolução entre a last completed date e a submit date do form do problema. Vamos adicionar uma coluna também a este relatório, esta tabela. Adiciona a coluna Assigned Group. E pronto. E aqui tem a equipa que resolveu o problema. Passemos a uma nova visualização. Mostra-me a distribuição de problemas agrupados por serviço de negócio. Aqui um pequeno erro ortográfico. E aqui temos um gráfico de barras que tem a distribuição dos problemas gerados por cada serviço de negócio que foi criado nesta instância de Helix ITSM. De forma a usufruir dos dashboards que foram criados através de linguagem natural, a BMC recomenda efetuar um save do dashboard. Para helpdesk e problem. De acordo com a pasta em que foi salvo o dashboard, aqui está. E pode ser identificado através da tag Insight Finder. Todos os dashboards criados através do Insight Finder levarão a tag. Estes mesmos dashboards e visualizações podem, a posteriori, ser editados de acordo com a preferência do utilizador e as queries podem ser refinadas.
Vamos agora demonstrar a criação de visualizações no módulo de mudança, ou Change. Mostra-me as mudanças por Assigned Group. Support Group Name. Como se pode verificar, quando o Helix Insight Finder não tem a informação completa para gerar uma visualização, o agente pergunta de volta qual é o dado ou qual é o ponto do modelo de dados que pretende ser utilizado. Da mesma forma que se pediu uma ajuda para gerar relatórios e análises acerca de incidências, é também possível pedir para a gestão de mudanças. Ajuda-me a analisar a gestão de mudanças. Mais uma vez, serão propostas 4 prompts ao utilizador para poder selecionar e criar uma visualização. E aqui vamos gerar o número total de Change Requests por prioridade para perceber quão críticos são os changes pedidos na organização. Um outro tópico relativamente aos pedidos de serviço que são gerados na plataforma Helix ITSM através do Digital Workplace, podemos também pedir, mostra-me os pedidos de serviço agrupados por estado. E aqui tem. Estes são os pedidos todos requisitados por estado. E assim concluímos a demonstração. A BMC Helix espera que tenham gostado e visto o poder desta nova ferramenta que podem utilizar no vosso dia a dia. Até já! Perfeito. Então, pessoal, né, acho que deu para perceber aí, como eu falei, escreveu hoje em português, um prompt respondendo ainda em inglês, e na próxima versão ele totalmente em português, tá? Então, ó, falando de cada uma das pessoas que a gente colocou aí, percebe que cada um pode ter esse insight, né? Pode gerar essa informação, o que cada um quer realmente ter ali, cada um com a sua, né, necessidade. E como o Mário demonstrou, se tiver alguém um pouco mais técnico depois e quiser entrar e até refinar dentro da SKI, pode também, né? Mas para a pessoa de negócio, para a pessoa realmente do usuário final, provavelmente esse prompt escrevendo seria aonde a pessoa chegaria. E se precisar refinar, aí sim, de repente vocês podem entrar e ajudar no for de TI para poder fazer o finalinho, mas você imagina o tempo que você ganhou, quanto você ia ter que, né, tempo ia demorar para poder gerar tudo isso, né? Então você realmente tem um resultado muito mais fácil, né, você consegue otimizar as atividades aí mais repetitivas, né, e realmente melhorar a confiança com o seu usuário final dele ter o dado quando ele precisar, né? Acho que isso é super importante. Bom, pré-requisitos que vocês precisam para ter o Insight Finder, né? Então, eu já comentei um pouco do que está ativo em cada versão. Então, assim, conhecer um pouco de dashboards é importante, saber o que você quer, saber o que pedir. Acho que isso é super importante. Se vocês tiverem o que a gente chama da plataforma de Common Services, né? Mínimo 25.2, todos os nossos clientes SaaS estão na 25.300, né? Indo para 25.301, então isso não é um problema. Se tiver alguém que está com a plataforma on-premises, aí sim precisa, né, se atentar nessa versão mínima 25.201.
Na parte do ITSM mesmo, 25201 seria a mínima, pensando em você ter a parte básica do ITSM. Recomendação seria para 253 para vocês poderem ter, né, todas as capacidades aí, ou quem estiver na parte do BROM, ter os dados de BROM ali disponíveis. A assinatura da LLM ativa, né? Então, como a gente comentou, vocês escolhem se vocês querem o Google, né, ou se vocês querem Azure OpenAI, vocês geram uma chave de vocês, com a assinatura que vocês têm, o acordo que vocês têm, confidencialidade, tudo isso com a própria, né, Google ou Microsoft, e só gera uma chave, que essa chave é configurada dentro do GPT Manager, né, que está mudando aí para GPT Studio, para que vocês tenham o agente aqui habilitado, tá? Tanto para o SetFinder quanto para o Navigator é a mesma ideia, tá? E ali são as versões que são suportadas, mínimas, né, suportadas. Então, na 25201 é o GPT-4o, né? E na 253 funciona o 4o, pode ser o 4.1 e pode ser o Flash 2.0 aqui na solução ficou Gêmeos, é o Gemini, né? Gemini Vertex. Ok? Próximos passos, pessoal. Então, assim, como eu falei lá no começo, né, a gente está fazendo aí, promovendo um workshop do Insight Finder, tá? Óbvio, se você quiser só registrar o interesse direto com esse e-mail, success@vinci.com, enviar, eu assisti o webinar, tenho interesse em participar do workshop de Insight Finder, que vai ser gerado com vocês. O que vai ser feito nisso daí? Você vai receber uma lista com esses pré-requisitos para você validar se você tem todos. Você dando ok, é agendado o workshop, o que você vai aprender? Como fazer essa configuração inicial, porque está funcionando, mas como que eu configuro o GPT Manager, o GPT Studio, né? O que é, como usar, né? Quais as melhores práticas, o que você pode adotar na sua operação do dia a dia. Então, assim, como que as áreas, Service Desk, gestão de mudanças, áreas de negócios podem extrair o máximo, né, de informação da melhor maneira, né, sabendo como perguntar, né? A gente até fala, às vezes o cliente, agora eu tenho um chat, eu vou conversar, e ele fala só a palavra, sei lá, VPN. Tá bom, VPN o quê? O que você quer fazer com isso? Então, a pessoa fala assim, só mudança. Tá bom, mudança. Quer fazer o quê com mudança? Você quer saber o número de mudança? Você quer criar uma mudança? Você quer... Então, assim, precisa dar contexto. Precisa saber, quero gerar uma visualização de mudança. Né? Quero saber o número de mudanças da última semana. Então, precisa, né, ter essa ideia de melhores práticas para que vocês tenham as melhores respostas. Então, essa é a ideia do workshop. Trazer vocês para entender como fazer e poder, né, maximizar o resultado para vocês. Ok? Então, assim, quem tiver interesse, manda um e-mail para success@bmc.com e o time vai entrar em contato aí para poder agendar esse workshop, né? Provavelmente é alguém do time do Mário que foi mesmo que entre para fazer parte disso, tá? Como eu falei no começo, né? Tivemos aí essa semana o workshop o Roadshow aqui em São Paulo, né? Então, depois da nossa divisão, a gente está tendo. Então, está na metade, né, se a gente pensar. Na verdade, até não mais, porque eu descobri que agora vamos ter também um no México, tamanho sucesso que a gente está tendo com os eventos, tá? Então, se vocês tiverem alguém da time de vocês, da empresa de vocês, que estiver nesse lugar, se vocês estiverem viajando, fiquem à vontade para se inscrever e poder também participar de qualquer um dos outros, tá? Super bem-vindo. Só avisa a gente, avisa o seu gerente de conta para que a gente possa ajudá-los a ter alguém lá para recepcionar, poder apresentar vocês para outras pessoas, sempre importante, tá? E eu sei que vai ter o do México, eu acho que é na semana seguinte, né, no final de novembro, tá? Vai ter mais um aí que foi adicionado. E por último recado antes da gente partir para a parte de perguntas, a gente tem aí, né, com Gartner, com Trust Radios, a gente tem sempre, pede para fazer revisão, que vocês façam revisões, falem como vocês estão usando, falem o que é bom, o que não é, e mostrem realmente lá, né, o que a BMC está fazendo, que é legal, porque tendo essas revisões de vocês lá, ajuda o pessoal a posicionar a gente, ver o que a gente está trazendo de novidade, tudo que vocês já usam da ferramenta, né? E também, se tiver algum feedback lá, poder trabalhar e ver onde tem que ser endereçado, porque junto os feedbacks. Para a gente é anônimo, não vem cliente no nome de vocês nada, e vocês ainda podem ter ali $25, né, R$ 150 ali mais ou menos, para poder, um vale presente para vocês poderem usar. Tá? Então, se vocês puderem, a empresa de vocês puder, aceita, se não puder também pode declinar, mas se puderem entrar e fazer, né, esses QR codes que a gente vai depois distribuir aí também, essas revisões ajuda muito a gente a poder, né, evoluir
posicionar e ter mais e mais clientes usando. Quanto mais cliente usar, mais o time de produto vai evoluir isso e mais, né, retorno vocês vão ter com mais novidades, né, mais inovação. Ok? Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido relevante. Se vocês tiverem perguntas agora, a Sam vai tirar vocês aí do mudo, tá? Então, pode abrir o microfone e fazer pergunta, ou pode pôr no chat ali nas perguntas também, tá? Então, eu vou pedir agora para a Sam tirar vocês do mudo. Quem quiser falar, levanta a mão aí e a Sam vai tirando vocês do mudo para poder falar, ok? Sam, I guess we can go for the questions and unmute the participants, okay? Okay, and if you can just let everyone know that Mario's answered quite a few questions, we will be sharing those out, and people are now going to get free to talk. So most of them have been answered. There's one still left in the Q&A, and I'll leave you to present Ok. that. Pessoal, todas as perguntas feitas aí que o Mário já respondeu bastante aí pelo painel de perguntas, respostas. Depois a gente vai compartilhar isso daí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Vocês têm mais alguma além do... Aldineia? Não? Mais alguma pergunta? Alguém aí ou só as do chat mesmo? As do chat, o Mário já respondeu as que tinham. Se tiver, depois a gente vai compartilhar com vocês com as respostas, tá? Se tiverem mais aí, fiquem à vontade. Vou responder aqui ao Bruno, mas também eu depois vou pôr a resposta por escrito. Ainda não, este não é uma funcionalidade ainda do Insight Finder. A preocupação do produto, o foco, é mesmo ajudar a criar o código por trás, o código SQL, através de linguagem natural. Estes links e também o drill down, a funcionalidade de drill down, ainda não está no produto. Respondendo também a uma pergunta anterior nesta linha, o que está na linha no roadmap do produto é a definição de filtros. Isso está para vir no roadmap, nas próximas versões. Ok. Da parte do CMDB, a Nani falou que não viu nada a respeito do CMDB, Mário, na demonstração, né? Sim, a demonstração foi feita à semelhança de todas as outras línguas em que estamos a fazer a demonstração para manter a coerência, mas para já é possível criar algumas queries o número total de configuration items na CMDB, mas é um produto que também ainda está em desenvolvimento, mas não fez parte deste vídeo inicial para manter a coerência. Mas fazendo workshop, daria para Sim, colocar e mostrar isso também, né? numa oportunidade futura vamos começar a fazer. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Podem abrir o microfone e falar direto, se quiserem, ou podem escrever, tá? Mais uma do Bruno, Mário. O Insight Finder não traz... Pode Tô falar, Bruno. escrevendo, mas eu não sabia que dava para falar, então me desculpa fazendo a Normal. pergunta aqui. Não, pode falar. Pelo que eu estou entendendo, então o Insight Finder ele só cria o painel. Se eu quiser fazer um filtro, por exemplo, igual o exemplo que eu dei, eu quero saber volumetria de incidentes com a categoria de produto X. Isso, pelo que eu entendi da fala do Mário, ele não vai fazer. Ou eu entendi errado? A questão é, faz, mas a query vai ser focada na categoria de produto, porque provavelmente o que vai acontecer é que o LLM, portanto, o agente, vai perguntar de volta qual a categoria de produto desejada. Então, Eu assim, tive ele não vai ter interações, o... só para completar, Dalton, eu tive interações enquanto testava o produto também para preparar outras sessões com clientes. Quando o LLM, quando o agente não tem a informação toda
para gerar a query, o resultado, ou o relatório, ou a visualização, ele pergunta qual é que é o parâmetro para a query. E pronto, e basicamente a partir daí o que pode fazer, Bruno, é gera uma query nesse aspecto, com essa especificidade, e depois pode ir alterar o código, porque ao salvar, depois a partir daí o dashboard é seu. Então aí pode fazer as alterações de código que entender. Entendi. Ou seja, o E a filtro lá em cima você não vai ter, né, Bruno? Mas na pergunta essa é a da segunda query, pergunta. você As pode variáveis, falar que você quer na categoria, né? pelo que eu entendi, variáveis ele não executa, mas os filtros dentro do gráfico em si ele executa. Pelo menos foi esse o meu entendimento. Exato. E as variáveis está no roadmap em versões futuras para começar a gerar. Entendi. Obrigado. Perfeito. Nani, vamos levantada. Eu acho que entrei com o login errado aqui, mas eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando uma pessoa cria um dashboard através lá do Helix Insight Finder, tem como eu deixar default alguma pasta específica? Ou ele vai cair lá na lista de dashboards Não, pode. geral? Na minha demonstração eu fui direto para aquela pasta, mas podes especificar a pasta que se quiser. Na verdade, eu queria deixar default, para que todos os usuários sempre fossem para uma só pasta. Ah, ah, nesse caso, não. A não ser que tenha que configure os utilizadores só para acederem a uma pasta, mas relatórios gerados pelo Insight Finder são salvos da mesma forma que outro qualquer dashboard. Portanto, ou o utilizador tem a limitação de só ver certas pastas, ou Uhum. pode colocar onde for. A parte que permite manter algum controle é que, como eu disse no vídeo, todo o relatório gerado pelo Insight Finder vai ter a tag Insight Finder Ah, tá, ok. automaticamente. Perfeito. Obrigada. De nada. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Suzane, não, Laerson? Tudo bom? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida referente. Hoje a gente tem, né, hoje eu faço alguns relatórios aqui para a gente, alguns dashboards, e a gente tem uma dificuldade, principalmente em relação à permissão, né? Eu não sei como que fica a relação a isso, porque tem alguns joins com algumas tabelas que a gente utiliza que algumas pessoas não têm permissão referente àquela tabela. Como que ficaria para esse caso, como que a ferramenta ela suporta dessa forma, né? Por exemplo, Sim. eu acessar, fazer um prompt e ele vai me retornar o que se eu não tiver acesso àquela informação? O Não modelo, sei se deu portanto, para entender mais ou menos. Estou. Muito obrigado. É uma pergunta muito, muito interessante. Obrigado. O modelo de permissões é exatamente o mesmo. E se o agente identificar que não tem acesso, que o utilizador não tem acesso àquelas tabelas, tanto que a maneira de gerar e de ter essas permissões é ir por trás pelo Metadata Studio. É assim que o agente vê as tabelas. Portanto, será uma questão de configurar também por aí. Mas depois terá sempre, se o utilizador não tem acesso a essas tabelas, também não vai ter acesso aos dados. Portanto, isso é uma coisa que depois tem de jogar em relação à vossa organização para poder dar as permissões ou não. Mas o agente gera as permissões, aliás, o acesso e o código, através das tabelas que podem ser configuradas, tanto que podem ser adicionados campos customizados ao modelo de dados que o agente com que o agente pode gerar código. Não sei se me fiz entender, Não, entendi. Não, entendi sim. mas eu vou. Praticamente a configuração é a mesma, né? Então, pelo que Sim, entendi, é o em mesmo questão de que. permissão é a mesma coisa.
Sim, é o mesmo que o Visual Query Builder. Não sei se já utilizou. Sim, sim, usei também, cara. Pronto. O Metadata Studio permite adicionar tabelas e campos extra. Mas eu vou perguntar em relação ao produto mais informação em relação às permissões a certas tabelas, a certos forms. Ok? Ok, Fica a obrigado. pergunta para responder mais tarde. Também no Ok, Q&A. ok, obrigado. Alguma pergunta adicional? Temos ainda 5 minutos, se quiserem. Então, tá bom. Ok, pessoal, obrigado pela presença, né? Obrigado aí pelas perguntas. Como eu falei, quem tiver o interesse do workshop, manda ali para o sucesso@bmc, e aí o pessoal vai, né, entrar em contato, né? Quem tiver aí o CSM através da gente, quem não tiver, vai direto com vocês, com o gerente da conta, para poder agendar esses workshops, ok? Obrigado, bom fim de tarde, boa sexta-feira amanhã. Boa Tchau, tarde tchau. a toda a gente. Muito obrigado. Tchau, obrigada.